E a gente vai continuar, claro, falando sobre eleições americanas, agora com o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui na CNN. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, quero começar te ouvindo sobre a grande questão do momento, que é saber se Joe Biden vai desistir ou não. O que a gente pode esperar dessa reunião, que é uma reunião que acontece tradicionalmente já entre os parlamentares democratas, mas que não tinha acontecido por causa do recesso do 4 de julho, desde então que aconteceu aquele debate lá da CNN. O que esperar, portanto, dessa reunião dos democratas e pode existir um consenso para, de repente, tentar convencer Joe Biden a desistir de tentar se reeleger? Qualquer ação que venha fazer com que Biden desista da reeleição tende a ocorrer nos bastidores. Qualquer resultado público dessa reunião vai na linha daquilo que nós já temos visto, que é o apoio formal ainda à continuidade da candidatura Biden. Porém, gestões de bastidores são comuns na política em geral. Então, a tendência é que nós tenhamos ali uma pressão contínua, não obstante a vontade de Biden de permanecer na disputa. E aí há toda uma série de questões, como principalmente quem substituiria o presidente. A vice-presidente Kamala Harris seria o nome mais indicado, até ali por uma questão de primazia, né? Vários vice-presidentes foram candidatos presidenciais, mas ela tampouco desfruta de grande popularidade. Então, o jogo, ao meu ver, ainda é muito favorável ao presidente Biden. Perfeito, isso é importante para que a gente entenda quais podem ser os próximos passos e que, por enquanto, apesar de enfraquecido no debate, a ideia nos últimos dias é justamente mostrar que ele está fortalecido e que ele é capaz, sim, de um novo mandato como presidente do país. Donald Trump, eu falava há pouco, citou que ele não vai desistir justamente por causa do apoio e da quantidade de apoio que ele consegue, que ele tem, que ele garante no Partido Democrata. Ele tem uma influência tão grande assim, professor, no Partido Democrata nesse momento, na sua avaliação? A grande questão não é nem tanto a influência do Biden. Me parece que só o fato de cogitar a substituição dele mostra que, diferentemente do que Trump disse, Biden não tem assim um poder tão forte entre todos os segmentos do partido. Mas diante da falta de opções viáveis e de um outro problema que seria muito complicado numa disputa contra Donald Trump, que é retratado corretamente ali tendo certos impulsos, para dizer o mínimo, de autoritarismo. Como substituir um candidato nessa altura do campeonato, pós-prévias? Qual seria a legitimidade, qualquer que seja o escolhido ou a escolhida? Então, o Partido Democrata poderia ali entrar numa contradição profunda. Está disputando a presidência contra alguém que já demonstrou ser bastante autoritário como Trump, mas tomaria uma atitude que iria contra as bases do partido que deram ali ampla maioria, amplo apoio nas eleições primárias para a reeleição de Joe Biden. Então, o próprio Partido Democrata pode optar por ficar com Biden na disputa para que Trump não explore essa contradição. E também tem aí uma questão de timing, né? Nós teríamos que conseguir ali, por parte do Partido Democrata, emplacar um novo nome ali, a menos, né, as eleições são em novembro, começo de novembro, ali num período relativamente curto. Então, reitero, o jogo ainda assim, não obstante todos esses problemas, ainda é muito favorável à continuidade de Biden na disputa. As pesquisas mostraram que a única pessoa capaz de derrotar Donald Trump, a única democrata, seria Michelle Obama. Esse nome é possível cogitar, pelo menos por enquanto, ou já é necessário descartar automaticamente por parte aí dos democratas, porque ela não toparia? Demandaria toda uma articulação, porque, como você corretamente disse, ela não topa, ela já falou várias vezes que não aceitaria essa condição, mas, em último caso, já vimos aí na política global, inclusive na política americana, ocorrer mudanças de última hora. Demandaria ali todo um esforço de Biden ceder a candidatura e de ela aceitar. Me parece que, por hora, ela está irredutível
então a opção mais viável seria ainda a vice-presidente Kamala Harris ou algum governador democrata, que, como as pesquisas mostram, vão até pior do que Biden ali no enfrentamento com Donald Trump. Mais uma razão para que Biden continue com a sua candidatura, não obstante todo esse ruído em torno do debate em que a performance dele foi muito ruim. De toda maneira, de uma coisa podemos ter certeza: o Partido Democrata sai enfraquecido, começa a disputa presidencial enfraquecido em virtude dessa disputa interna e, claro, isso também pode repercutir nas chances de formar uma ampla, não vou dizer maioria, mas ali uma bancada, né, robusta, minimamente robusta, capaz de disputar ali influência com os republicanos para a próxima rodada aí do Congresso americano. Professor, e esse ponto que o senhor toca é importante, falando de ruído. O ruído depois do debate com relação à saúde de Joe Biden, a capacidade dele de governar, foi tão grande que acabou ofuscando os problemas judiciais de Donald Trump. Pouquíssimas pessoas ainda citam essa questão e é interessante porque até então as únicas questões que eram citadas eram os problemas judiciais de Donald Trump e automaticamente Joe Biden nas últimas semanas passou a acabar indo para os holofotes, acabou sendo o foco principal a sua saúde. Queria te ouvir sobre esse ponto, levando em consideração a gravidade dos casos envolvendo Donald Trump e agora esse cenário, claro, em comparação com Joe Biden e a sua capacidade de governar que foi colocada em xeque. Exatamente. Biden conseguiu atrair para si todos os holofotes, só que de maneira muito negativa. Isso faz com que aquilo que poderia atrair eleitores centristas para a sua candidatura, levar o pessoal, sempre lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, ou seja, Biden precisa aí do pessoal que pode ficar em casa lá em novembro para que ele enfrente Donald Trump em condições de vencê-lo. Esse pessoal pode simplesmente optar por lavar as mãos em função desses ruídos, dessas disputas que estão ocorrendo dentro do Partido Democrata, essa imagem de enfraquecimento. Trump, portanto, só tem ganhado com isso, não que ele tenha conquistado mais votos necessariamente, as pesquisas demonstram aí uma relativa estabilidade, mas Trump, aquilo que poderia enfraquecê-lo, acabou saindo da mídia, do foco das discussões entre jornalistas, da discussão aí no debate público. Portanto, Biden terá, ainda que mantenha a sua candidatura, grande dificuldade para recuperar essa agenda aí das questões judiciais do Trump para que possa enfraquecer o seu adversário, porque ainda será aí por muito tempo, enquanto Biden for candidato, haverá essa discussão sobre sua capacidade de vencer as eleições e, posteriormente, caso venha a vencer, a capacidade de governar. E é curioso como grande parte dos eleitores já não estavam empolgados, antes mesmo do debate, não estavam empolgados com esses dois candidatos particularmente rivalizando e tentando se reeleger, os dois nesse caso. Então é interessante acompanhar no que pode se tornar essa eleição, levando em consideração que as pessoas estão desanimadas. Como o senhor mesmo lembrou, a eleição lá, o voto não é obrigatório, portanto é necessário sair de casa para votar e geralmente um candidato precisa te motivar, mexer com você e falar, olha, eu quero lá votar. Nesse caso lá nos Estados Unidos, que foi o que aconteceu, inclusive, na última eleição em 2020, que mobilizou muita gente, muito mais do que o normal, inclusive em número de votos. Exato. Nós temos ali nos Estados Unidos esse grande desafio de mobilizar a população. Me parece que o Biden, mantendo-se na disputa, ele caminha ali para um cenário muito próximo daquilo que aconteceu em 2016 com Hillary Clinton. É interessante lembrarmos aquela eleição porque Trump venceu, claro, obviamente, contra uma candidata que não empolgou as bases do Partido Democrata. Principalmente minorias, principalmente afro-americanos, não foram ali às urnas naquelas circunstâncias, o que ajudou muito Biden em 2020. 2020, a presença principalmente de minorias ali da classe trabalhadora também foi fundamental para que Biden não permitisse que alguns estados pêndulos, swing states, fossem para Donald Trump. Portanto, nós temos aqui um cenário, me parece, por hora, muito próximo daquele que foi enfrentado por Hillary Clinton em 2016 e todos sabemos qual foi o resultado. Trump
chegou à Casa Branca. Então, o momento, sem dúvida, está com Trump, seja Joe Biden substituído ou não. Esse é um ponto que eu queria tocar com o senhor, que é esse ponto de entender. Todas as pesquisas nesse momento apontam para, às vezes, o empate técnico, mas, de modo geral, quem tem a vantagem é Donald Trump. Pelo menos por enquanto, se a eleição fosse hoje, a eleição seria ganha por Donald Trump, na sua avaliação? Todos os dados nos levam, inevitavelmente, a essa conclusão. Não tanto pelas pesquisas. Uma eleição nós devemos pensar também para além dos números. Obviamente, as pesquisas são importantes, mas ainda mais no sistema americano, em que o que importa de fato é o colégio eleitoral, ou seja, os votos dados ali pelos estados. Então, é importante que cada candidato vença em cada estado, no maior número de estados possível. Claramente, Trump tem um caminho para ganhar nos estados pêndulo em função desses pequenos detalhes que podem fazer com que as pessoas simplesmente que votariam em Biden não compareçam às urnas. Então, a sensação, entrar numa disputa ali com uma sensação de derrota, e é isso que Biden acabou gerando devido à sua má performance no debate, todas essas polêmicas, para dizer o mínimo, em torno das suas condições de saúde e capacidade de governar os Estados Unidos. Então, a imagem importa muito, independentemente ali das qualificações individuais de cada candidato. Muitos podem achar Biden um presidente melhor do que Trump, mas Trump, pelo menos na avaliação, no sentimento geral agora, seria aquele com melhor condições de governar os Estados Unidos, ainda que com uma série de políticas equivocadas para boa parte do centro político americano. Professor, fontes da CNN Internacional citaram que, segundo as fontes que convivem com Joe Biden, a ideia é que Biden parta para o ataque no próximo debate. Digamos que ele parta para o ataque e consiga virar a maré, pelo menos naquele debate especificamente. A tendência é de que o americano esqueça desse primeiro debate, em que realmente Joe Biden foi ruim, ele foi fraco, ou a tendência é de que essa primeira impressão se fixe e que ele tenha mais dificuldade de abandonar essa primeira impressão desse primeiro debate agora no ano de 2024? Ele só conseguirá superar essa má impressão caso ele tenha uma performance muito superior àquela do primeiro debate, o que está claramente aí em aberto, em função das características que ele demonstrou no primeiro debate. Também, mais do que nos debates, nós devemos pensar nas performances em entrevistas. Biden, infelizmente, ao longo do seu mandato, principalmente nos últimos anos, demonstrou ali uma série de lapsos aparentes de memória que já suscitaram essa discussão. Ele tem alguma doença neurológica? Estão escondendo algo do público americano? Então, para Biden, de fato, reverter essa imagem, ele precisará ter uma performance impecável, não apenas no debate próximo, eventualmente, mas também em todas as suas aparições de mídia, inclusive aquelas aparições menos controladas, como entrevistas, por exemplo, pós-comícios, o que é muito comum nos Estados Unidos. Ou seja, seria possível converter, mudar essa rejeição nas eleições do lado de Biden? Exatamente, mas me parece uma tarefa muito complicada em função do record, vamos assim dizer, do histórico do presidente em aparições públicas em que, volta e meia, ele demonstra algum lapso ou algo que pode ser explorado pela campanha adversária como um indício da incapacidade ou suposta incapacidade de Biden governar. Além do que, é importante ressaltar o que se passa na cabeça do eleitor que pode decidir essa eleição, aquele eleitor centrista do qual nós falamos anteriormente. Ora, se Biden não dá demonstrações de que pode governar ou até pode vencer, mas será que Biden terminaria, vamos falar claramente, um segundo mandato, um eventual segundo mandato? Acho que mais do que a performance específica nesse momento da campanha, é esse o questionamento que passa pela cabeça de eleitores centristas e também daqueles eleitores que são mais de centro-esquerda e que historicamente são a base do Partido Democrata. Esses eleitores simplesmente podem optar por lavar as mãos e ficar em casa e assim automaticamente dar a vitória a Donald Trump e enfraquecer antes de novembro ainda mais a
campanha de Joe Biden. Muito bem, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira. Muitíssimo obrigada, professor, pela participação aqui na CNN Brasil. Sempre bom te receber e ouvi-lo. Obrigada.